A maioria das pessoas erra esse tipo de questão porque acham que vão ter que ficar escrevendo dog, 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 contando até 85 para descobrir a resposta. Mas galera, desse jeito vocês iam gastar muito tempo e vocês possivelmente iam se embolar e acabar errando, beleza? Tem uma maneira muito fácil de descobrir a resposta e eu vou mostrar para vocês. Olha só, qual letra da palavra dog ocupa a posição 85 na sequência? Então a gente tem que descobrir qual letra ocupa a posição 85, beleza? Guardem esse número porque ele é importante. Agora percebam uma coisa. A palavra dog tem 3 letras, tem sempre 3 letras. Então toda vez que a gente escreve dog, a gente escreve 3 letras. O D, o O e o G. Depois mais 3 letras, ó. O D, o O e o G. Daí mais 3 letras. D, O, G. E aí por diante, sempre 3 letras. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse 85 e dividir por 3. Por que por 3? Porque a palavra dog tem 3 letras. A letra D, a letra O e a letra G, beleza? Então, vocês já vão descobrir por que a gente está fazendo isso. Olha só, vamos dividir aqui, ó. 8 dividido para 3 é igual a 2 e sobra 2. Daí a gente abaixa esse 5 aqui, ó. E 25 dividido para 3 é igual a 8, mas restam 1. Por quê? Porque 8 vezes 3 é igual a 24. E 24 para chegar em 25 resta 1. E esse 1 aqui é muito importante. Por quê? Vamos supor aqui que a gente está escrevendo dog, 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 até chegar à letra 85. Esse 28 significa que a gente conseguiu escrever dog de maneira completa 28 vezes. E daí da vez 29 que a gente foi tentar escrever, a gente só conseguiu escrever uma letra. Se a gente só conseguiu escrever uma letra, qual é a primeira letra da palavra dog? É a letra D, que foi a única letra que a gente conseguiu escrever. Então, a gente descobriu que a posição 85 na sequência pertence à letra D. Resposta correta, letra A. Vamos para a próxima. Esse tipo de questão deixa todo mundo confuso, mas eu vou mostrar para vocês que é muito tranquilo de resolver. Olha só, o dobro da idade de André mais 5 é igual a 29. Quantos anos André tem? Para a gente encontrar o dobro de alguma coisa, a gente tem que multiplicar essa coisa por 2. Então, para a gente achar o dobro da idade de André, a gente vai fazer assim, ó. 2 vezes André. Fechou? Até aqui, beleza? Então, a gente vai continuar lendo aqui, ó. Mais 5 é igual a 29. Então, a gente vai escrever exatamente isso aqui, ó. Mais 5 é igual a 29. Agora, percebam que a gente tem um símbolo de igual. Esse símbolo de igual funciona como um muro, beleza? E toda vez que a gente troca alguma coisa de lado nesse muro, a gente também troca o sinal. Então, esse mais 5 vai lá para o outro lado como menos 5. Então, fica 2 vezes André é igual a 29 menos 5. Então, 2 vezes André é igual a 29 menos 5, que dá 24. Então, André é igual a 24 dividido por 2. Por quê? Porque esse 2 aqui, que estava multiplicando o André, vai para o outro lado dividindo. Então, a gente descobre que o André tem 12 anos. Por quê? Porque 24 dividido por 2 é igual a 12. Resposta correta, letra B. Vamos para a próxima questão. Sim, pessoal, isso daqui é uma equação do primeiro grau e mas muita gente mesmo sente dificuldade nisso. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que é molezinha e se vocês assistirem até o final, vocês vão conseguir acertar qualquer equação de primeiro grau, beleza? Olha só, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando acham uma equação de primeiro grau é procurar o sinal de igual. Por quê? Porque o sinal de igual vai funcionar como um muro, beleza? Vocês podem até desenhar assim uma espécie de muro. E por que eu fiz isso? Olha só, percebam, sempre que a gente tem uma equação de primeiro grau e a gente tem o nosso muro, quando a gente troca algo de lado desse muro, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, a gente troca o sinal. Então, se algo é negativo, vem para o lado de cá
como positivo. Se algo é positivo, vai para o lado de lá como negativo. E vice-versa. Se a gente tem algo positivo aqui e joga para o lado de cá, vem como negativo. E se a gente tem algo negativo e joga para o lado de lá, vai como positivo. Isso também acontece com a multiplicação, tá? Se a gente tem a multiplicação desse lado e joga para o lado de cá, vem como uma divisão, fechou? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre separar um lado que vai ser o lado das letras e outro lado que vai ser o lado dos números. Então, tudo que for número, a gente vai jogar para o lado de cá e tudo que for letra, a gente vai jogar para o lado de cá, beleza? Vocês já vão entender. Então, olha só, a gente tem 8x aqui, ó. Por que o 8 está colado com o x? Porque ele está multiplicando o x, beleza? Então, como ele está multiplicando o x, ele está colado com o x. Então, a gente vai manter ele colado aqui, ó, junto com a letra x. Agora, percebam, esse 3 também está colado com o x. Como ele está colado com o x, a gente tem que jogar ele para esse lado aqui do muro, ó, que é o lado das letras. E como o 3x vai trocar de lado, ele vai vir como menos 3x. Era 3x positivo e veio como menos 3x negativo. Aí a gente coloca o sinal aqui de igual, o nosso muro. E percebam aqui, ó, que a gente tem o menos 15. O menos 15 é um número, então ele tem que ir aqui para o lado dos números. Como a gente trocou de lado, a gente também tem que trocar o sinal. Então, o menos 15 vem para cá como mais 15, ou seja, como 15 positivo. Agora, a gente resolve aqui, ó. 8x menos 3x é igual a 5x, beleza? Se você tem 8 de alguma coisa e tira 3 dessa coisa, você fica com 5 dessa coisa. Então, por isso, ficou 5x. E a gente repete aqui, ó, igual a 15. Mas olhem só, esse lado aqui é o lado das letras. E esse lado aqui é o lado dos números. Mas se vocês perceberem, ainda tem um número aqui desse lado. Por quê? Porque esse 5 aqui está multiplicando o x. E quando a gente tem uma multiplicação e joga para o outro lado, a gente joga como uma divisão. Então, fica assim, ó, x é igual a 15 dividido por 5. Então, x é igual a 3. Resposta correta, letra C. Vamos para a próxima. Muita gente tem dificuldade em questão que envolve porcentagem, mas eu vou mostrar para vocês que é bem tranquilo de resolver. Uma empresa comprou 1.500 cadeiras, mas 10% precisaram ser trocadas. Quantas cadeiras foram trocadas? Então, basicamente, a gente tem que descobrir quanto que vale 10% de 1.500. Para descobrir isso, a gente vai fazer uma regra de 3. E como é que a gente faz para fazer uma regra de 3? Eu vou colocar aqui, ó, duas colunas. Essa coluna aqui vai ser a coluna das cadeiras. Então, desse lado aqui, a gente vai colocar o número de cadeiras. E esse lado aqui vai ser a porcentagem. Então, desse lado, a gente vai colocar a porcentagem. E desse jeito, a gente vai fazer a nossa regra de 3 para descobrir a resposta. Então, olha só, uma empresa comprou 1.500 cadeiras. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1.500 na coluna das cadeiras. E como essa empresa comprou essas 1.500 cadeiras, 1.500 representa 100% das cadeiras que a empresa comprou. Então, tudo de cadeira que a empresa comprou foram 1.500. Então, a gente coloca aqui, ó, 100, de 100%. Aí a questão diz aqui, ó, que 10% precisaram ser trocadas. Então, a gente coloca o 10 aqui na coluna da porcentagem. E a gente tem que descobrir quantas cadeiras representam esses 10%. Como a gente não sabe, a gente vai colocar aqui na coluna das cadeiras o x. Porque na matemática, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente representa como o x, beleza? Agora, a gente vai multiplicar cruzado. Como assim? O x vai multiplicar o 100, então fica 100x, e o 1.500 vai multiplicar o 10, então fica igual a 15.000. Agora percebam que o 100 está multiplicando esse x. Então, como ele está multiplicando, a gente vai jogar aqui para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar igual a 15.000 dividido
por 100. E para a gente fazer essa divisão de um jeito muito fácil, a gente pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 150 dividido para 1 é igual a 150 cadeiras. Então, a gente descobriu que 10% das cadeiras representam 150 cadeiras. Resposta correta, letra B.